Vamos começar com uma oração. Querido Deus, obrigado, Pai, por nos unir na Sua presença essa manhã. Na presença do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que deu a vida do Seu Filho, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e ouvir a Sua palavra. Pai, obrigado pelas palavras, pela qual homens e mulheres sacrificaram a vida para que ela chegasse diante até nós hoje. Pela qual Jesus teve que sacrificar a própria vida dele na cruz. Pai, nós somos tão abençoados, tão agraciados de estar aqui vivendo no Seu reino essa manhã. E tudo que eu te peço, Pai, é abre os nossos corações para que a Sua palavra possa chegar a fundo, no íntimo do nosso ser e produzir mudanças na vida de cada um de nós que queremos servir o Senhor e viver de acordo com a Sua mensagem. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez. Nós precisamos do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor em todos os sentidos. Nós precisamos do Senhor, Pai, no íntimo do nosso ser. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado por Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Título da nossa aula essa manhã: Pescadores de homens. Abram comigo suas Bíblias, por gentileza, em João capítulo 1. Então, algumas vezes é melhor começar sem introdução e ir diretamente para a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. João 1, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Esse é o primeiro contato que aqueles que eventualmente viriam a ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, tiveram com o mestre. Eles, claro, eram seguidores já, discípulos de João Batista. E João mesmo, versículos antes, aponta para Jesus e diz: "Vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E a Bíblia diz que 2 desses discípulos de João, começaram a seguir Jesus. É interessante porque no Evangelho de João, você vai ver muitas vezes João, aquele que escreveu esse Evangelho, falar dele mesmo em terceira pessoa. E muitas vezes quando a gente encontra o discípulo a quem Jesus amava, no Evangelho de João mesmo, ele se refere a ele mesmo. É o que muitos teólogos acreditam. Isso a gente comprova em João 21, 24. Quando ele diz que aquele que escreve aquilo que a gente acabou de ler, e cada um dos 21 capítulos de João, era o discípulo a quem Jesus amava. Mas alguns teólogos também acreditam que um desses 2 discípulos, além de Pedro, que resolveram seguir Jesus, era o próprio João. Justamente pelos detalhes que a gente vê nessa passagem. Quando ele avista Jesus, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, ele diz que ele e Pedro passaram aquele dia com Jesus. Tenta imaginar isso. Passar um dia inteiro com Jesus Cristo. E não só isso, João relata que foi por volta das 4 horas da tarde. Olha isso, João escreveu o que a gente acabou de ler, décadas depois do que aconteceu.
por volta de 60 anos depois do que aconteceu. E ele lembrava o horário que ele tinha encontrado Jesus. Você acha que João estava animado ou não de ter passado aquele dia com Jesus? E é assim que cada um de nós tem que estar essa manhã. Amém. Então as pessoas ficam animadas por várias coisas no mundo. Por futebol, por política, e tudo isso é bom, né? Então tem várias coisas que animam as pessoas, mas o que anima um discípulo de Jesus é poder estar com Ele, seja quanto tempo for. Para nós aqui, essa manhã é um dos momentos mais esperados da semana. E assim tem que ser, amém, família? Amém. Mas eu acho interessante, quando esses homens estranhos começam a seguir Jesus do nada, ele simplesmente se vira e diz: o que vocês querem? Interessante, não é? Porque talvez essa mesma pergunta poderia ser feita para você hoje. É ótimo, eles estavam seguindo Jesus, mas eles queriam algo. Você hoje, você foi convidado, chegou hoje aqui na igreja, o que você quer? O que você quer de Jesus? Quando eu pensei nisso, é impossível não remeter, acho que é um dos filmes mais famosos dos últimos tempos, que chama O Todo-Poderoso. Vocês já viram? Então, basicamente, um personagem chamado Bruce, ele decide questionar Deus. Ele queria coisas de Deus que não aconteciam na vida dele. Ele queria que a vida dele fosse diferente. E o que acontece é que quando ele tem um encontro face a face com Deus, Deus fala: ok, então você quer questionar-me, então você vai ter um dia agora de Deus. Você vai fazer tudo o que eu faço. Você vai fazer o papel de Deus na sua vida e na vida das pessoas. E, enfim, começa legal, mas depois ele começa a ver o desafio que é ser Deus. Que é responder basicamente todas as orações do mundo. E é engraçado porque no filme ele responde por e-mail. E cada oração que chega, ele tenta responder. E ele vê que começa a vir cada vez mais orações. Quanto mais ele responde, mais orações chegam. Ele começa a responder sim, 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 sim. E não para de vir orações. Ele resolve apertar sim para todas. Nesse momento, sabe o que muda no mundo? No dia seguinte, milhares de pessoas ganham na loteria. Só que tantas pessoas ganham na loteria por terem orado por isso, que cada uma delas ganha $17 só. Daria um pouco mais de R$50. Isso me trouxe a pergunta: o que você quer de Jesus hoje? A gente pode vir na igreja como a gente vai numa cafeteria. Quero o meu frappuccino quente, com um café, um chantilly. Mas pensa só, quero trazer uma reflexão para você hoje. Se Deus falasse sim para tudo que você quer dele hoje, que impacto isso traria no mundo? Qual é o impacto? A gente está aqui essa noite, essa manhã, não para responder o que você quer de Deus, mas para responder o que Deus quer de você. Porque se você diz sim para aquilo que Deus quer de você, eu te garanto, o impacto no mundo começa agora. A gente vai ver agora em Marcos 1 o que Jesus queria de Pedro, o que Jesus queria de João, de Tiago, de André, e o que Jesus queria e ainda quer de cada um de nós nessa sala. Amém. Marcos 1, versículo 14. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Amém. Prega, irmão. Muito bom. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo que os chamou, eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Dando um pouco de
contexto aqui. Alguns versículos antes do que o que a gente lê em João 1:28, diz que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista batizava. Agora, Jesus, no dia seguinte, de acordo com João 1:43, diz: Jesus decidiu partir para Galileia. Então, Jesus saiu da Betânia aqui e foi para Galileia. E quem ele encontrou lá? Os mesmos homens: Pedro, André, João, Tiago. E agora eles estavam pescando. Eu sempre me perguntei quando eu li essa passagem, mas foi tão fácil. Ele só precisou falar: siga-me. Mas na verdade não foi só isso. A ordem cronológica é o que a gente leu anteriormente. Antes de chamar esses homens para seguirem ele, Jesus passou o dia inteiro com eles. Jesus amou a vida deles profundamente. E como eu falei, provavelmente eles ficaram muito animados. Tão animados que nesse momento Jesus chega para eles e fala: sigam-me. Eu vou dar um propósito na sua vida. Eu vou dar um novo sentido para tudo que você faz. E a Bíblia diz que eles deixaram as redes e os barcos no mesmo instante. Esses caras estavam animados ou não? Sim. Não muito animados. Imagina isso. Eles pescavam peixes. E agora Jesus fala: vocês vão pescar homens. Uau! Que propósito extraordinário. Pescar homens para Deus. Jesus diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Nosso primeiro ponto de hoje: chamados para seguir. E a pergunta que eu coloco diante de nós hoje: como alguém que não está pescando pode estar seguindo? Jesus diz: sigam-me, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas como alguém que não pesca pode seguir? Eu queria compartilhar uma parábola que eu li recentemente. Chama Parábola Moderna. E eu espero que essa parábola responda a pergunta que eu acabei de fazer. Ela começa assim: havia um grupo que se auto-intitulava pescadores. Havia muitos peixes nas águas ao redor deles. De fato, toda a área estava cercada por rios e lagos repletos de peixes famintos. Semana após semana, mês após mês e ano após ano, aqueles que se denominavam pescadores se encontravam regularmente em suas reuniões para falar sobre o seu chamado para a pesca. Eles definiram cuidadosamente o real significado da pesca, chegando a declarar que pescar deveria ser o propósito de todo pescador. Esses homens fizeram uma grande construção, tornando a sede mundial da pesca. O apelo era de que todas as pessoas do mundo deveriam se tornar pescadores, assim como eles. No entanto, a única coisa que eles ainda não faziam era pescar. Ao invés de se encontrar regularmente, resolveram enviar um barco com pescadores para outros lugares onde havia muitos peixes. A tripulação era formada apenas pelos que tinham maior visão e coragem para poder falar sobre a pesca em alguns dos rios e lagos mais distantes, inclusive onde muitos outros peixes de cores diferentes viviam. Fora isso, a tripulação contratou mais alguns funcionários, criou vários comitês, organizou muitas outras reuniões para decidir quais seriam os novos rios que deveriam ser desvendados. Apesar disso, os funcionários e os membros do comitê também não pescavam. Centros de treinamento muito caros e elaborados foram construídos, cujo propósito original era ensinar pescadores a como pescar. Com o passar do tempo, foram oferecidos cursos sobre as necessidades dos peixes, sobre a natureza dos peixes, as reações psicológicas dos peixes, além de como se aproximar e alimentar corretamente um peixe. Aqueles que ensinavam deveriam ter doutorado em peixeologia. E mesmo assim, os professores não pescavam. Eles apenas ensinavam a como pescar. Depois, os pescadores construíram grandes editoras
para publicar guias dedicados à pesca. As impressoras funcionavam dia e noite para produzir materiais exclusivamente dedicados aos melhores métodos de pesca, equipamentos e programações para encorajar encontros que falavam unicamente sobre a pesca, uma conferência. Também foi estabelecida anualmente para reunir aqueles que melhor poderiam falar sobre os assuntos mais importantes da pesca. Depois de um desses encontros, bem agitados sobre a necessidade de pescar, 2 garotos saíram e foram pescar. No primeiro dia, um deles afirmou ter pescado mais de 100 peixes. Mas era só uma história de pescador. O outro jovem, verdadeiramente conseguiu capturar 2 peixes. E por isso ele foi honrado por seu grande feito, sendo convidado para visitar todas as grandes reuniões possíveis, para poder contar como ele havia feito isso. Assim ele teve que parar de pescar, para poder ter tempo para compartilhar a sua história com todos os demais. Ele também foi colocado no rol dos grandes pescadores, já como um daqueles com imensa experiência no assunto. É verdade que esses pescadores sacrificaram muito e tiveram que passar por todo tipo de dificuldade, como viver perto da água e sentir o cheiro daqueles peixes mortos, para continuar exercendo a sua profissão. Eles também foram ridicularizados por algumas pessoas que riram não só do seu chamado para pescar, como também do clube de pescadores que eles tinham criado. Havia alguns, inclusive, que consideravam inútil participar dessas reuniões, para ter que falar sempre do mesmo assunto. Afinal, por que eles deveriam passar por tudo isso? Eles não estavam apenas seguindo o que o mestre ordenou quando disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora imaginem o quão ferido alguns deles se sentiram quando uma pessoa chegou a sugerir que aqueles que não pescavam não poderiam ser chamados de pescador. Não importando o quanto eles insistissem que fossem, como alguém que ano após ano nunca pesca um peixe sequer, pode ser chamado pescador. Família Oeste, essa é a mesma pergunta para nós hoje. Como alguém que ano após ano não pesca pode ser chamado pescador? Se vocês notarem bem, o Gustavo veio aqui com a Camila falar sobre as boas notícias do movimento que a gente tem de igrejas ao redor do mundo. E é incrível porque Deus tem feito muito, não só aqui em São Paulo, mas na África, como ele disse, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Europa, em todos os lugares onde a gente tem implantado igrejas. E particularmente, se você leu o e-mail, me inspirou uma história de uma das nossas igrejas irmãs, que é a igreja de Manila, na Filipinas. Em Manila, eles tiveram esse ano um dos primeiros cultos especiais de 2019. E com 263 discípulos totalmente comprometidos a serem pescadores de homens para Deus. Eles tiveram 544 pessoas no culto aquela manhã. Isso dá mais de uma pessoa para cada discípulo. Isso não te inspira? Eu quero chamar cada um de nós a entender isso. Eu acredito no que a parábola está dizendo, que existem muitas pessoas por aí hoje, talvez alguns de nós aqui hoje, inclusive, nos chamando, nos auto-intitulando de pescadores, sem pescar. E eu vou além. Se você não tem pescado, se evangelismo não é o propósito da sua vida hoje, você não é um discípulo. O chamado foi simples: sigam. Isso é ser um discípulo. E eu os farei pescadores de homens. Mas eu me imagino, e se cada um de nós nessa sala hoje tomar a decisão, a mesma decisão que os discípulos, ou aqueles que viriam a ser discípulos, tomaram naquele momento quando Jesus chamou eles para serem pescadores,
se cada um de nós imita o zelo dos nossos irmãos lá em Manila, na Filipinas. E semana que vem, no nosso culto especial da região oeste, intitulado A Grande Comissão, que vai nos ajudar a entender a origem do cristianismo desde o primeiro século. A gente vai se vestir com roupas do primeiro século, algum de nós. A gente vai sentar, a gente não vai usar essas cadeiras que você está vendo. A maioria de nós, claro, a não ser quem precisar, vai sentar no chão, como eles faziam no primeiro século. A gente não vai cantar com microfones, instrumentos. A gente vai cantar a capela como no primeiro século. Amém. A gente vai ter um almoço lá na rap do primeiro século. Mas sabe o que torna um culto especial? Não é a comida, não é a decoração, não são os convites. Ainda que tudo isso é muito especial. O especial são os corações. Os corações que cada um de nós vai trazer para ouvir a palavra de Deus ser pregada. E eu quero te desafiar. Seja um pescador de homens essa semana. Não dê desculpas. Faça jus e honre ao chamado que Jesus te deu. Cada um de nós foi chamado a seguir. E a consequência de seguir é ser um pescador. Eu quero chamar cada um de nós a se arrepender dessa área. E a dar todo o nosso coração. Porque evangelismo não é o que você faz. É o que você é. Imagina, família, se cada um de nós trouxer uma pessoa no próximo domingo. Significa que os 83 discípulos da região oeste vão ter 166 pessoas aqui. Sendo que o limite são 120. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas é um problema que eu quero ter. Imagina que incrível se cada um de nós simplesmente ouve o nosso chamado de seguir. Vivemos como pescadores. Lucas 5, capítulo 1. Lucas 5, versículo 1. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré. Então, lago de Genezaré é o mar da Galileia ainda. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É interessante porque às vezes a gente não associa, mas o que a gente acabou de ler é o paralelo de Marcos. A gente entende que Jesus não simplesmente chegou e falou: sigam. Ele passou o dia antes com eles. E no momento em que Jesus chama eles no lago de Genesaré, no mar da Galileia, ele faz um milagre aqui. Os discípulos ficaram a noite toda e nem um peixe eles pescaram. Mas Pedro, ele olha para Jesus e fala: porque és tu, eu vou ouvir. Pedro vai com os discípulos até onde as águas são mais fundas. Eles jogam as redes e vem tantos
E as palavras agora de Jesus para Pedro são extraordinárias. Pedro, não tenha medo. Eu estaria com muito medo no lugar de Pedro, não sei vocês. Mas de agora em diante, você será um pescador de homens. Eu teria mais medo ainda. Mas Pedro deixou tudo, deixou os barcos, deixou a rede e simplesmente seguiu Jesus. Que escritura extraordinária. Não só nós fomos chamados a seguir, como pescadores de homens, cada um de nós é chamado a persistir. Nosso segundo ponto, chamados para persistir. Aqui a Bíblia diz que Pedro e os outros discípulos passaram a noite toda persistindo e nada. Jesus fala para eles, e eles persistem ainda mais, porque foi Jesus que disse. Como discípulos a gente persiste pelas pessoas, porque foi Jesus que disse. Porque os milagres eles param de acontecer nos nossos bate-papos? Por uma simples razão. Persistir não é nada fácil. E é aí que a gente para. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai me levou para pescar. Eu não sei você, mas eu acho pescar muito chato. Você fica lá horas e horas e nada acontece. Ainda mais que a gente tinha uma vara de bambu. Então, nada acontecia. Eu vi um outro filho pequeno com o pai dele, bem perto da gente. Ele tinha aquelas varas profissionais. Então o cara só pegava. Eu e meu pai com a vara de bambu. Por horas e horas. Falei, pai, quer saber? O tempo que a gente está aqui é inútil. É melhor a gente parar. Porque eu acho que esse não é o melhor horário. Talvez essa parte que a gente está não é a melhor parte do lago. E olha a nossa vara. Ridícula. Eu lembro as palavras do meu pai até hoje. Ele olhou para mim e falou, filho, o problema não está na vara. Não está no lago. Não está nos peixes. O problema sempre está com o pescador. Ele pegou uma garrafa PET, cortou, fez um buraco nela. Ela estava no chão. Ele pegou e colocou um pouco do pão que a gente tinha levado para comer. Juro para vocês, ele colocou a garrafa na água. E quando ele tirou, foi a primeira pesca milagrosa da minha vida. A garrafa estava tão cheia de peixes que eu não conseguia acreditar. É sério, eu fiquei maravilhado com aquilo. Ele falou, viu? Ok, isso me rendeu várias lições espirituais. Recentemente, no começo do ano, durante um tempo de discipulado com um dos irmãos que eu mais amo, chamado Mateus, a gente estava falando de alguns problemas no bate-papo da Vila Olímpia. Porque as redes não estavam muito cheias lá. E apesar de ter bastante discípulos lá, não tinham muitas pessoas estudando a Bíblia. Eles evangelizavam, mas sabe como é? Vila Olímpia é um lugar difícil. O horário do fim do expediente é um horário difícil. Aqueles prédios, o barulho é difícil. Segunda tarde, segunda noite, o primeiro dia da semana é difícil. Ok, vamos mudar. Mudou o dia, mudou o lugar, mudou o horário, e adivinha o que aconteceu? Nada. Continuaram tentando, se esforçando, evangelizando e não pegavam nada. Eu lembro de ter esse tempo de discipulado. Eu sempre lembro da lição que eu aprendi com meu pai. Eu falei, Matiola. Eu chamo ele carinhosamente assim. Sabe o que é? Eu acho que o problema não é o horário do bate-papo. Não é o dia do bate-papo, não é o lugar do bate-papo, e nem as pessoas da Vila Olímpia. Eu acho que o problema, irmão, com muito amor, é você. É você junto, sim, com os discípulos da Vila Olímpia. Porque um discípulo persevera. Um discípulo persiste. Ninguém falou que era fácil. Mas o ponto é que a gente precisa persistir nas palavras de Jesus. Da mesma forma como aqui nessa passagem. O problema não era o lago de Genesaré. Não era o mar da Galileia. Não era o horário do dia. Não era o lugar. Não eram as varas. Não eram as redes. O problema eram os discípulos. E sempre é. A gente precisa entender
que o problema, de fato, dos nossos bate-papos é porque poucos de nós temos trabalhado duro. A gente precisa entender a vida de um pescador. Um pescador é alguém que acorda cedo, que dorme tarde, que trabalha intensamente o dia inteiro, senão ele não come. Infelizmente, a associação que Jesus fez, não por acaso, de chamar um discípulo de pescador, se perdeu. E o que a gente vê hoje, com muito pesar, é que a grande maioria das igrejas, a grande maioria, funciona assim: 10% dos membros faz 100% do trabalho. Eu lembro de um homem estudando a Bíblia na região sul, e a gente chamou ele a ser um pescador de homens, a ser um discípulo de Jesus. E não só isso, a terminar um namoro que ele tinha. Ele já tinha uma certa idade, mas mesmo assim ele namorava, e era um namoro completamente que desagradava a Deus. Uma mulher da idade dele. E a gente falou, se você quer ser um discípulo, você tem que terminar esse namoro agora para estar bem com Deus. Parar com a sua imoralidade, a sua impureza sexual. Mas, infelizmente, ele continuou indo onde o que era pregado era mais agradável. E depois, ainda num futuro estudo, ele contou um pouco sobre lá. Em vez de, enfim, se encontrar com a gente no domingo, ele foi lá. Era uma igreja de bairro, a igreja da namorada dele. E é interessante porque o pastor lá disse para ele que ele não poderia ser um membro. Aquela igreja, por vários anos, tinham 20 membros. Nunca aumentava e nem diminuía. E só aqueles 20 iriam ser salvos. Pô, você pode vir de domingo como visitante, mas você não pode vir de semana. Eu nunca vou te contar como membro. E é interessante, o pastor falou para ele, sabe de uma coisa? Quando eu morrer, essa igreja acaba. Uau! Que coisa depressiva de ouvir, né? Coisa triste de ouvir. Mas essa história me deu muita convicção. A convicção de olhar para as Escrituras e entender que quando um discípulo morre, o trabalho não termina. O trabalho começa. Amém. João 12, 24 diz, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. No reino de Deus, não pode ser assim. Não, a gente não pode admitir que 10% das pessoas façam 100% do trabalho, porque cada membro aqui é chamado a ser um discípulo. E um discípulo persiste. Um discípulo dá o seu coração para cada pessoa estudando a Bíblia. Um discípulo ama profundamente. Dá o seu tempo, dá a sua energia, dá o seu dinheiro. Para simplesmente pegar o metrô e ir até lá. Para simplesmente amar essa pessoa. Estudar a Bíblia com ela. Morrer por ela, se for necessário. Porque só quando o grão de trigo cai na terra e morre, é que ele pode dar fruto. Minha pergunta é, como alguém que não está trabalhando duro pode estar persistindo? Se cada um de nós foi chamado a persistir também. Eu acredito que muitos de nós aqui, a gente esqueceu. E por isso vem várias desculpas aí. Mas para mim não é natural compartilhar a fé. Eu não sinto vontade, eu acho que é muito forçado. Parece uma coisa robótica, mecânica. Você já pensou assim? Olha, se não é para dar todo o meu coração, e eu não sinto que eu quero dar agora, é melhor não fazer. Várias e várias desculpas que Satanás coloca na nossa mente para afastar a gente do nosso chamado. Ah não, peraí, o meu bate-papo tem muitos estudos já. Eu não preciso estar envolvido. Eu só preciso ir lá no dia do bate-papo, na hora do bate-papo. Tudo bem? Eu acho que muitos de nós que usamos dessa narrativa, a gente simplesmente esqueceu o quão incrível é perseverar. Perseverar é assim, é difícil no começo, é terrível no meio, mas é maravilhoso no fim. Algumas semanas atrás, na verdade, muito tempo atrás, eu vim aqui no SP Diversões a primeira vez.
eu vim jogar boliche. Boliche é difícil. Porque a primeira vez que você joga, você não acerta nem os pinos. E é assim, não é? Você vai lá, paga caro pra jogar meia hora, 1 hora que seja. Você joga a primeira, você pensa, nossa! Você vê a bola ainda assim. Você quer, ok, agora eu aprendi. Vou jogar a segunda vez. Você vai lá, e ela vai pro outro lado. Você vai, agora eu vou acertar. Aí você joga, ela acertou um pino. Você fica frustrado por dentro, não é? E foi assim a primeira vez que eu joguei. Eu fui o pior de todos no placar. Aí vim a segunda vez. Eu fui um pouco melhor. Consegui acertar mais pinos. E dessa última vez que eu vim, há 2 semanas atrás, a gente estava em uma saída com os irmãos, rindo, se divertindo. E eu olhei o Humberto. Eu fiquei com raiva. Tive que orar no meu coração para não sentir inveja. Para não sentir, irmão. Bem, eu orei primeiro. Mas era a primeira vez dele jogando boliche. Ele fez 3 strikes. E eu joguei e eu pensei, caramba, boliche é o pior esporte do mundo. Que esporte injusto. É a primeira vez dele e ele fez 3. Falei, isso não vai ficar assim. Vamos lá. Foi quase. Primeira vez, quase. Terceira vez, quase. E eu lembro que finalmente, em uma das tentativas, eu joguei e fiz um strike, amém? E a sensação de fazer um strike, se você já teve, você sabe o que eu vou te dizer. É a melhor sensação do mundo. Depois que eu fiz o strike, eu falei pra mim mesmo, nossa, boliche é o melhor esporte do mundo. Uau, é tão incrível. Persistir é difícil no começo. É terrível no meio, mas é maravilhoso no fim. Assim é quando a gente estuda a Bíblia com uma pessoa. Você vai lá, dá todo o seu coração, ora a Deus, vai na universidade, ok. Vai ter muita gente aberta agora. Você começa a compartilhar, você quer ir no bate-papo, você quer estudar a Bíblia só, então. Não acredito em Deus. Ok, vai dar certo. Aí você vai lá e com muito suor, muito esforço, você chama alguém para ir no bate-papo e a pessoa chega 5 minutos antes do bate-papo terminar. Você fala, tudo bem, a gente vai estudar a Bíblia. Você marca o dia, vai lá e ela cancela. Ok, tudo bem, vou persistir. Você continua persistindo com a pessoa. Ok, quero buscar Deus, quero ser um discípulo. E aí, como está seu tempo com Deus? Não estou orando. Não estou lendo a Bíblia. Ok, vamos lá. Você continua persistindo. Ok, quero ser um discípulo. Eu quero me arrepender. Eu quero ser batizado. E quando chega o dia, a pessoa some. E assim, essa é a razão do porquê a gente sente o que a gente sente, muitas vezes como discípulo. Porque ninguém diz que é fácil persistir com as pessoas, da mesma forma que não foi fácil persistir com você e comigo. Mas chega um momento que você está na universidade, você compartilha a fé, e aqui eu queria levantar uma incrível irmã nessa sala, que é a Camila Nori. Você está na universidade evangelizando, ela vai na universidade só para evangelizar. Ela não tem aulas lá, mas é um coração incrível. E certo dia, ela chega até a faculdade de arquitetura, convida uma menina lá. Uma menina difícil, tem um grande coração, mas difícil. E vamos lá, quando a gente acha que ela vai, ela some. Ok, vamos continuar orando por ela. E foi isso que a Camila fez. Orando por ela, ligando para ela, mandando mensagem, amando, jejuando por ela. E hoje, a Paloma vai ser batizada. Ela estudou a Bíblia, tomou as decisões radicais necessárias para ser uma discípula e hoje ela vai receber o perdão dos pecados dela. E se você perguntar para Camila, eu tenho certeza que ela vai te falar: fazer discípulos é o melhor esporte do mundo. Mas esse é algo para nós. É ter esse sentimento de novo. É poder compartilhar da alegria de alguém que você vê mudando pela palavra de Deus, não por nós. Eu quero dar um desafio. Cada um de nós precisa estar envolvido em estudos bíblicos, isso é sério.
cada um de nós precisa saber liderar os estudos bíblicos. Isso é mais sério. Para participar da alegria de outras palomas que estão por aí. Terceiro e último ponto, João 21. Vocês estão comigo? Uau. João 21. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos, no pescar de Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, a gente já sabe quem é, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira de peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse Jesus, tragam-me alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede à praia. Ela estava cheia, tinha cerca de 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Novamente os discípulos. Novamente Pedro. Novamente João. Foram pescar. Adivinha onde? Mar de Tiberíades. Sabe onde fica? No Mar da Galileia. A noite inteira. Te lembra alguma coisa? Não conseguiram pescar nada. Eles veem um homem, Jesus ressurreto agora, mas eles não reconhecem. Jesus fala novamente, vão e joguem agora do lado direito. Eles vão lá, jogam as redes, e novamente a mesma pesca milagrosa se repete. E eles pescam tantos peixes de novo. Mas dessa vez acontece talvez um milagre com a rede, porque ela não se rasgou, a Bíblia diz. E eles tiveram que voltar arrastando a rede com um barco. Pedro foi na frente. E ele está tão maravilhado de reconhecer Jesus. Você percebe algo de novo acontecendo aqui. Os discípulos, tristemente, depois que Jesus morreu, eles voltaram para a vida passada deles. Eles voltaram a ser pescadores de peixes. Eles abriram mão do propósito deles. Mas aqui novamente eles se encontram com Jesus. E Jesus produz a mesma pesca milagrosa de antes. Onde? No Mar da Galileia. Eu conheço vários mares da Galileia nos dias de hoje. Talvez é São Judas hoje, não é? Onde os milagres acontecem. Na USP, onde muitos milagres acontecem também. No Centro Cultural Vergueiro. No Butantã. Na Vila Olímpia. A gente está cercado de mar, de vários mares da Galileia aqui também. E como é um milagre moderno? É uma boa pergunta, não é? Porque Jesus fez um milagre aqui com os peixes. Mas será que esse foi o maior milagre de todos? Não. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, antes disso, Jesus pergunta 3 vezes, para que Pedro se arrependesse, para que Pedro esquecesse
o pecado dele, deixasse isso para trás, junto com as redes que ele deixou agora de novo. Ele pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? Ele fala 3 vezes, mas a terceira vez doeu no coração de Pedro. E o sentido dessa passagem é ainda mais profundo, entendendo um pouco de grego. Porque a gente sabe que existem algumas palavras para a palavra amor no grego. Algumas delas são eros, que é o amor sexual, filéu, é o amor fraternal, e ágape, que é o amor incondicional. E as 2 primeiras vezes Jesus pergunta, Pedro, você me ágape? Ou seja, você me ama incondicionalmente? Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. Ou seja, eu tenho um amor fraternal por você. Na terceira e última vez, Jesus pergunta, Pedro, você me filéu? Ele fala, sim, Senhor, eu te filéu. Eu te amo fraternalmente. É muito profundo ver aqui Jesus restaurar o coração de Pedro. Mas olha que interessante no versículo 20 o que Jesus fala. Perdão, versículo 19. Depois de fazer as 3 perguntas e Pedro responder, sim, eu te amo. Jesus fala para ele, versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me. Terceiro e último ponto. Chamados para repetir. O milagre que Jesus repetiu aqui não foi só o milagre dos peixes. Foi o milagre de Pedro. A gente associa os milagres, em geral, com as coisas que transcendem a física. A gente diz, sim, são milagres. Quando Deus cura pessoas na Bíblia. Quando um paralítico começa a andar, quando um cego começa a ver. E eu acredito que existem milagres modernos desse tipo também. Você pode orar a Deus e Deus pode curar alguém. Já aconteceu com discípulos. Mas sabe qual é o maior milagre moderno? Sabe qual é o maior milagre que Jesus repetiu? Não foi o milagre da matéria, foi o milagre do coração. Jesus restaura o coração de Pedro. Ele disse para Pedro, siga-me. Ele fala de novo, siga-me. Pedro parou de seguir. Pedro voltou a ser pescador. Pedro endureceu o coração dele. Mas o extraordinário é ver o milagre se repetir. Jesus, de certo ponto de vista, converteu aqui de novo Pedro. E aí você me pergunta, mas por quê? Jesus ressurreto, por que Pedro? Você me pergunta, o que um discípulo de Jesus, que nesse momento era Pedro, o único restaurado até então, pode fazer? O que um discípulo de Jesus pode fazer no primeiro século? Fácil. Se você pula uma página, Pedro converte 3.000 pessoas. Ou se você preferir, 50 dias depois, basicamente. Ele converte 3.000 pessoas. Um discípulo. Ele viu um milagre se repetir. Você me pergunta hoje, o que um discípulo pode fazer para Deus no século 21? Ok, Pedro foi no primeiro século. Mas e no século 21? Vocês devem ter ouvido a história já, de um discípulo chamado Alex no Haiti. Em 2013, ele foi restaurado para Deus. Ele calculou o custo e passou a viver como um discípulo de Jesus. Em 2013, ele volta para o Haiti sozinho. E hoje, alguns anos depois, a igreja do Haiti, que começou com um único discípulo, tem 9 igrejas. Com 315 discípulos lá. Discípulos totalmente comprometidos de Jesus, como eu e você. O que Deus pode fazer com um discípulo no século 21? Você me pergunta. E eu te pergunto. O que 83 discípulos podem fazer na região oeste da Igreja Cristã Internacional de São Paulo? Eu te pergunto isso agora. O que 83 discípulos podem fazer? Ora ao Deus da colheita, como a Bíblia diz. E ore para que cada um de nós nessa sala possamos ser pescadores de homens. Possamos evangelizar com todo o nosso coração. Possamos perseverar com as pessoas. Liderar os estudos. Conduzir o amor de Cristo na vida de alguém. E ore para que cada um de nós nessa sala sejamos frutíferos esse ano.
Porque essa é a promessa de Jesus. Se você persevera, permanece na videira, você vai dar fruto. Imagina isso, irmãos. Se cada um de nós nessa sala, cada um de nós é frutífero uma vez só esse ano, traz uma pessoa que seja para Cristo. Pensa o que vai acontecer. Um discípulo, ele não só é chamado para seguir, não é só chamado para persistir. Um discípulo é chamado para repetir e fazer discípulos. O que Jesus disse: venha e siga-me. Pensa isso. Mas olha só, quando eu penso em repetir o que já foi feito, me inspira. Menina, eu olho para trás, eu vejo o meu coração mudar e de tantas outras pessoas, eu ouço o que já foi feito, e tudo isso é incrível. Mas o que me inspira ainda mais é fazer o que nunca foi feito. Isso me inspira, isso me motiva a olhar para frente, entender que pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, a gente pode fazer nessa região o que nunca foi feito antes. A gente pode ver os nossos bate-papos serem frutíferos como eles nunca foram antes. A gente pode ver a sua vida ser usada como nunca foi antes. Se a gente entender 3 coisas hoje, são os nossos 3 pontos. Cada um de nós é chamado a seguir. Cada um de nós é chamado a persistir. E cada um de nós é chamado a repetir. E fazendo isso, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a região oeste, de 83 discípulos, pode chegar facilmente, pela graça de Deus, em 166 discípulos. Então persevera com a pessoa que você vai trazer semana que vem. Chama ela. Primeiro, pesca, segue Jesus. Depois persiste com ela. E depois repete com ela o que fizeram com você. Por quê? Porque é isso que pescadores fazem. E não só pescadores, é isso que pescadores de homens fazem. Amém. Família Oeste, a temporada de pesca começou. Amém. Cada um de nós tem esse chamado para a glória do nosso Deus. Para Ele seja a glória. Amém.